Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 1. Estamos acostumados, né, com a igreja cheia demais lá no outro prédio nosso, né? Questão de gente que a igreja está lotada, né? Mas hoje a gente vê uns bancos aí. Vamos estar orando, evangelizando, pregando o evangelho, para que nós possamos encher esse lugar, amém? Que o desejo do coração de Deus é que a casa dele fique cheia. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Isso. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. O tema dessa mensagem, meus irmãos, é dons espirituais, amém? Quantos têm vontade de entender o que a Bíblia nos ensina a respeito dos dons? Quem quer fluir nos dons, conhecer o que as Escrituras diz a respeito dos dons espirituais? Então nós precisamos estudar aqui, né? Nós não vamos ter todo o tempo, mas vamos ler o capítulo 12, o 13 e o 14, né? Precisamos entender que o Espírito Santo aqui tirou pelo menos 3 capítulos inteiros da Bíblia para falar a respeito desse assunto tão importante que são os dons espirituais. É claro que isso discorre em todas as Escrituras, mas para você entender a importância desse assunto. Tanto que o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Pastor, lá eu quero saber de dons espirituais. Para que nós temos que estudar dons? Para que nós temos que saber de dons? Porque a Bíblia nos ensina que a respeito dos dons nós não podemos ser ignorantes. E a palavra, tudo bem, no português, nos dá um duplo sentido. Talvez você pense que alguém poderia ignorar que existem os dons do Espírito. Mas não é isso que o texto está dizendo. A própria palavra no original aqui, agnoeu, significa o seguinte: não saber e não entender. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: olha, vocês precisam ter entendimento dos dons espirituais. Tanto que lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo está falando o quão os irmãos de Corinto são cheios do conhecimento de Deus. E ele fala que eles são tão cheios do conhecimento de Deus a ponto de não lhes faltar nenhum dom. Então aquela era uma igreja que, quando você lê o capítulo 14, você vê que eles fluíam nos dons espirituais, a ponto de não faltar nenhum dom. Então como que Paulo ia falar para eles: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais? O que Paulo estava falando é: vocês precisam entender como é o funcionamento dos dons. E os dons que vocês já estão operando, vocês precisam colocar ele alinhado com a vontade do Espírito Santo e com a obra de Deus, amém? Então você precisa entender a respeito dos dons espirituais. A Bíblia está te dando uma ordem a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então não seja alguém que, mas eu não quero saber, eu não gosto que ninguém grita, eu não gosto que ninguém ora perto de mim. Dons espirituais, meus irmãos, precisamos entender que há extremo de todas as partes, tanto na falta como no excesso. Em tudo as pessoas podem pecar pela falta e pelo excesso. Tem família sendo feita de tudo quanto é jeito, e por causa disso eu vou largar minha família. Tem gente casando com árvore, por causa disso eu não vou casar. Tem gente de igreja orando para o diabo, por causa disso eu não vou ser da igreja, eu vou orar para o diabo. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, amém? E fazer aquilo que é certo, não importa o que as pessoas estão fazendo. O que importa é que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer. E se tem gente pecando por causa do excesso nos dons, não sou eu que vou parar de fluir nos dons, porque pessoas estão pecando ou por excesso ou por falta. Porque alguns dizem: não, os dons cessaram, aquilo foi na época dos apóstolos. E outros querem fluir de uma maneira que, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 14, nós vemos que não está de acordo com as Escrituras. Então o que nós precisamos ter? Um equilíbrio diante daquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então a primeira pergunta é a respeito de não ser ignorante sobre os dons. Os dons cessaram? Pastor, tem gente que ensina que os dons cessaram. Ok, então vamos ver o que a Bíblia ensina a respeito disso. Eu comecei dizendo que 1 Coríntios capítulo 12, fala a respeito dos dons espirituais, dá o nome, a categoria, a separação dos dons. E 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo dá uma equilibrada no negócio. Porque senão nós ia ficar doido, Rogerão. Sair orando, gritando, mas, as pessoas se achando que estão usadas nos dons espirituais, se achando que são melhor do que as outras, porque um poder veio sobre ela, porque ela foi usada de alguma maneira profeticamente, orando, ou expulsando algum demônio. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, em primeiro lugar tem que estar o quê? O amor.
Coloca aí 1 Coríntios capítulo 13. Talvez você achava que esse capítulo falava somente do amor, mas Paulo continua o assunto que ele começou no 12. Ele está falando a respeito dos dons espirituais. Você vai ver isso a partir do versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. O apóstolo Paulo está falando de um dom de oração em línguas. Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, qual que é a primeira coisa que nós devemos aprender a respeito dos dons espirituais? Que acima dele está o amor. Não adianta eu ter os maiores dons do mundo se eu não amo o próximo, se eu não faço por amor a Deus, se a prioridade não é o reino, se o intuito não é a salvação, e se eu não estou colocando as outras pessoas acima desse dom meu, se eu estou priorizando, se eu estou sendo egoísta, se eu estou me vangloriando, ou se eu estou tirando alguma vantagem com esse dom. Não adianta fluir nos dons, pastor, mas eles podem fluir nos dons com esse coração? Sim, senão a Bíblia não estaria nos ensinando isso aqui, né? Então não adianta falar em línguas, não adianta. Olha o versículo 2. Se não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, dons, o dons da profecia, e conheça todos os mistérios, sabedoria e toda a ciência, palavra de conhecimento, ainda que eu tenha tamanha fé, ainda que eu tenha o dom da fé, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, a ponto de transportar montes, que não é uma fé natural, é uma fé, é um dom da fé, né? Uma fé no nível mais alto que ele está falando aqui. Se eu não tiver amor, nada serei. Então, em primeiro lugar, tem que estar o amor no nosso coração, amém? Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveitará. Também está falando aqui, né, da contribuição. O amor é paciente, benigno, o amor não age ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora vamos lá, irmãos. Agora nós vamos compreender se os dons acabaram ou não. E é um texto fácil de interpretação, meu irmão. Não é difícil, não. O apóstolo Paulo está falando sobre os dons do 1 Coríntios, capítulo 12, discorre tudo, começa o 13 falando, e quando você passa para o 14, ele continua falando a mesma coisa. Então ele diz aqui no versículo 8, o amor jamais acaba. O amor não vai acabar, irmãos. Porque Deus é o quê? Então o amor não vai acabar. Nunca vai acabar. Porque a essência de Deus é o amor. Deus, ele é amor. Mas e as profecias, pastor? Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Profecias, dons, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Línguas, está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E havendo ciência, palavra de conhecimento, o que vai acontecer com eles? Com os dons espirituais que o texto está falando aqui? Passará. Isso passará, meu irmão. Não vai durar eternamente. Você não vai precisar fluir nos dons. Você não vai precisar orar em língua para ser edificado. Você não vai precisar expulsar demônio num determinado período da sua vida. Mas vamos entender qual é esse período que o texto nos mostra tão claramente. Olha o versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aleluia. Eu não tenho todo o conhecimento, meus irmãos, porque eu profetizo em parte. Hoje eu não tenho a revelação total. Cristo não está revelado. Eu ainda não tive o meu corpo glorificado. Todas as coisas ainda não foram passadas. Mas um dia vai chegar esse dia. E o apóstolo Paulo fala que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Agora olha o versículo 10 que vai trazer muito mais clareza para você. Quando, porém, vier o que é perfeito. Quando, porém, o quê? Vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Porque em parte profetizamos. Os dons são parciais, porque nós não ainda temos todo o conhecimento, nós só sabemos aquilo que Deus nos revela, porque nossos olhos ainda não estão com o Senhor, nós ainda não somos um na glória com Ele, nós somos um com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele, mas nós ainda estamos num corpo sujeito ao pecado. Nós ainda não fomos glorificados, o Senhor não veio consumar a sua obra, nós estamos num processo de desenvolvimento da salvação, que falta ainda a santificação, e nós vamos chegar na glorificação, que é onde o Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, todo olho, lágrima será enxugada, né? Todo pranto, toda dor será passado, e aí, o que é perfeito, pode deixar no versículo 10, então, o que é perfeito, então, virá, e o que é em parte será o quê? Aniquilado. Você quer expulsar demônio lá no céu? Você quer ter palavra de conhecimento de algum irmão seu que está lá no céu? Você vai estar de frente à verdade.
tudo vai ser revelado. Você não vai precisar conhecer mais nada. Nós conhecemos em parte hoje. Quando nós estivermos perante Ele, tudo vai ser aberto aos nossos olhos. É isso que o texto está dizendo, não sou eu. Olha o versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Tudo bem, nós já usamos esse texto aqui muitas vezes para falar a respeito de maturidade, crescimento na fé quando eu era menino. Mas é disso também que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele está falando o seguinte: quando eu era menino, qual que é a diferença de uma criança com um adulto? O adulto ele já é responsável pelos seus atos quando ele é maior de 18 anos, porque ele tem discernimento e consegue discernir entre o bem e o mal e tantas outras coisas aí que você pode estudar na justiça e que você vai aprender que existe uma diferenciação e na vida da sua família e no desenvolver da sua vida você também sabe disso. Então Paulo fala, quando eu era menino, quando eu conhecia as coisas parcialmente, eu vivia naquele lugar que eu estava. Mas agora o dia que o Senhor Jesus voltar e for glorificado e estiver perante mim, eu não vou querer saber mais das coisas que foram reveladas parcialmente. É isso que Paulo está falando. Hoje nós vivemos como menino nesse aspecto ainda. Por quê? Porque ainda em parte profetizamos. Nós não temos a revelação total ainda. Então, ele diz o seguinte, agora, quando vier, eu vou desistir das coisas de menino. Essas coisas que são parciais, elas vão ficar. E nós vamos ficar com aquilo que é verdadeiro e eterno. Agora olha o versículo 12. Porque agora vemos como em espelho. Como que você vê hoje, meus irmãos? Você vê por espelho, obscuramente. E então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido. Então é simples. Se você falar para mim que você já conhece todas as coisas, tem a revelação de tudo e não precisa operar em nenhum dom, eu vou falar para você que os dons cessaram. Mas se você ainda conhece parte, aquilo que é perfeito ainda não veio. Amém? Qual a dúvida, irmãos? Agora nós vemos como para o espelho. Mas agora eu conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Hoje nós vemos o Senhor face a face, porque aqui o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, então veremos face a face. O momento quando chegar dessas coisas ser passada, vai ser quando nós veremos o Senhor face a face. Esse momento já chegou? Então os dons não cessaram. É simples o texto, tem uma explicação óbvia, né? Então os dons não cessaram. Nós já conhecemos como também nós somos conhecidos. Você conhece a Deus como Ele te conhece hoje? Sim ou não, irmãos? Então os dons não cessaram. Amém? Então não vamos gastar mais tempo com isso, porque eu acredito, né? Primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia é a regra de fé na nossa vida, amém? Mas você precisa entender que as experiências que você teve com o Espírito Santo, elas são verdadeiras e reais. Elas só precisam estar sujeitas à palavra de Deus. Então, é óbvio que os dons não cessaram, porque eu vou gastar um tempinho rápido aqui para falar a respeito disso, porque eu acredito que você já teve uma base bíblica aqui para entender isso. Mas por que Jesus veio? E a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo 38, que ele foi ungido com o Espírito Santo, e andava por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos, porque Deus era com ele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus veio como homem, sim ou não? Deus que fez homem, sim ou não? Mas como que ele cumpriu o propósito dele aqui na terra? O texto, Atos 10, 38, diz que foi porque o Espírito Santo o ungiu. Veio um poder, uma capacitação do céu. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus veio habitar em Cristo e o capacitou para curar os enfermos e para andar por toda parte, fazendo bem. Amém? Curando os oprimidos de coração. Então, meus irmãos, se Jesus, ao iniciar a nova aliança, foi cheio do Espírito Santo, foi capacitado pelo Espírito para cumprir o seu chamado, se ele disse aos apóstolos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque aí vocês vão em Jerusalém, Samaria, Galiléia, os confins da terra, e serão minhas testemunhas, porque vocês receberão poder sobre vós. Beleza, Cristo inaugura a igreja debaixo do poder e da unção do Espírito Santo. Os apóstolos andam debaixo da unção do Espírito Santo, cuidando da igreja, dando início à igreja primitiva. Mas a nossa vez acabou, Rogério. Agora, se nós quisermos, nós vamos só ler a Bíblia e entender o que está escrito aqui, e nós vamos discernir sozinho as coisas. Agora nós estamos acima de Cristo e acima dos irmãos que iniciaram a igreja, porque eles não tinham capacidade de fazer nada, eles dependiam 100% da instrução do Espírito Santo, que ajudava eles a ter revelação daquilo que Deus queria fazer. Mas hoje nós podemos discernir sozinhos. Vamos abrir a igreja, vamos orar, vamos fazer isso. Como que eu vou fazer? Meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos um Deus que se relaciona conosco de forma pessoal.
Nós precisamos entender que o Espírito Santo fala ao nosso coração, que Deus é um Deus vivo, Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente, Ele é aquele que era, é e há de vir, e nele não há sombra de variação alguma. O Senhor continua operando milagres, meus irmãos. Ah, pastor, então faz um milagre aqui, eu quero ver. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Jesus falou o quê a respeito dos doentes? Ele falou que os pobres sempre vão existir. Por que Jesus não acabou com a pobreza? Ele falou assim que não são os são que vão nos médicos, mas são os doentes. Porque existe doente e existe hospital, meu irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus, Ele não acabou com todos os enfermos da época. A mesma coisa que você querer cobrar uma coisa de mim, por que você não cobrou de Jesus? Você quer usar a Bíblia para confrontar uma doutrina? Então usa ela com Jesus. Fala, Senhor Jesus, quando você estava, você curou todos os enfermos? Não, Ele não curou todos os enfermos. Inclusive a Bíblia diz que quando Ele foi lá em Nazaré, Ele não pôde fazer muitos milagres, porque eles não criam. Quantos estão entendendo? Então nós vamos entender que o dom, ele é operado pelo Espírito e não por mim. Não sou eu que escolho operar. Hoje eu estou com vontade de curar. Tem alguém com dificuldade de ouvir? Tem alguém com dificuldade nos olhos? A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. Eu busco, meu irmão, eu oro. Senhor, tem alguém com algum problema? Eu oro, eu busco a Deus, para me ouvir o Espírito Santo. E quando eu ouvir o Espírito Santo, eu saber que eu tenho autoridade e discernimento para ir lá orar. Ainda que quando eu não tenho, eu continuo orando, porque eu estou debaixo da palavra de Deus, que diz, há alguém enfermo na igreja, chama os presbíteros, pega o óleo, a oração da fé curará o doente. Então eu continuo crendo, mas eu estou falando agora de operações de dons, e não estou falando sobre esse tipo de oração que a gente faz para as pessoas serem curadas, amém? Nós estamos falando sobre dons espirituais, uma capacitação que vem sobre nós, que nós não temos autonomia nem autoridade sobre ela. Nós temos autoridade sobre o nosso espírito e discernimento para agir ou não, segundo daquele dom que Deus quer operar em nós. Você não quer operar? Você não vai operar nos dons. Você quer buscar os dons com zelo, como a Bíblia diz? Você quer compreender o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14? Você vai fluir nos dons conforme o Espírito lhe conceder. Amém? Então não adianta querer pôr a culpa em mim, que eu não vou ficar triste, porque eu não curei todas as pessoas da terra. Mas tem muitas, inclusive aqui, meus irmãos, que eu já orei e foi curada. Para a glória de Deus, porque é Deus que opera na nossa vida, é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. Amém? Então vamos lá, que o nosso texto base é 1 Coríntios capítulo 12, né? Nós lemos o versículo 1. Tem alguns textos aqui, né? Deixa eu ler aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 17. Só para você entender que os dons não cessaram, né? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera, não os farão dano algum, né? E é isso. Esses sinais seguirão os que creem. Você crê, meu irmão? Então esse é um sinal que vai te seguir. Jesus não falou, olha, esses sinais vão seguir a igreja primitiva. Esses sinais vão seguir os apóstolos. Esses sinais vão seguir só vocês. Não, as escrituras estão aqui para nós. Coloca aí Marcos capítulo 16, versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar, seguirão aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Esses sinais vão seguir aquelas pessoas que creem, amém? Joel capítulo 2, versículo 28, meu irmão, coloca aí. Essa é uma profecia falando a respeito da nova aliança, do novo tempo, meus irmãos, porque na antiga aliança o Espírito de Deus só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Então nós estamos no cumprimento dessa profecia. Como é que nós vamos aniquilar aquilo que foi profetizado, para que nós pudermos viver hoje, meu irmão? Sim, que é um tempo profético de cumprimento de profecia. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Todo aquele que crê no Senhor Jesus, o Espírito de Deus vem habitar nele. Amém? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia, eu quero ser profeta, amém? Costumo dizer que esse segundo aspecto que eu quero demorar a chegar um pouquinho lá. Mas diz que os vossos velhos sonharão. Eu tive um sonho ontem, meu irmão. Eu até procurar um irmão aqui depois, porque eu falei, Senhor, já cheguei nessa etapa. A Bíblia diz que os velhos sonharão, e eu já comecei a sonhar, meu irmão. E os vossos jovens terão visões. Eu prefiro visão. O sonho você precisa interpretar, a visão já vem pronta. Você vê a visão, ela já, compreendi, Espírito Santo. Mas quando você sonha, você tem que orar e buscar a revelação. Assim como aconteceu com tantos homens de Deus que separaram para orar, para ter o entendimento daquele sonho, para ter revelação. Amém? Então, cumprimento da profecia. Se o Espírito vai estar sobre toda a carne, meus irmãos, se eles vão profetizar, e esse é um dom da 1 Coríntios capítulo 12, é um dom de profecia.
Como que ele cessou sem que o Espírito derramaria sobre toda a carne, não sobre os apóstolos. Os apóstolos profetizarão. A igreja primitiva profetizará. Mas depois que o cânon, depois que a Bíblia for organizada, formada, vocês não vão precisar mais de dons. Vocês podem só ler e ter conhecimento. Porque o conhecimento vai fazer com que vocês ganhem as pessoas para Jesus. É isso que está escrito na palavra de Deus, meu irmão? Não. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, inclusive meus filhos. Amém? Seus pais também. E os jovens da igreja também. Todas as pessoas vão fluir no Espírito, independente da idade. É isso que o texto também está nos mostrando. Glória a Deus. Vamos lá então para o versículo 2. Nós só falamos o primeiro versículo ainda, do capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos ao ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode falar Senhor Jesus, ninguém pode entender o rei na glória de Cristo, ele ressuscitado como alguém que tem um rei, senão pelo Espírito de Deus. E ninguém que amaldiçoa a Cristo está falando isso através do Espírito. Então o que Paulo está fazendo aqui, meu irmão? Ele está começando o dever de casa. Tarefa mais básica do discernimento espiritual, da vida profética, de entender o que é que Deus vai fazer através dos dons, é entender que jamais eu posso fluir em algum dom amaldiçoando ou negando a natureza de Cristo ou qualquer coisa que ensina que Jesus é o único Salvador e Filho de Deus. Não posso chegar aqui dando uma profecia que vai vir um novo profeta, um grande homem de Deus está vindo, porque Jesus já veio, mas agora Deus vai levantar outro no lugar dele. Não posso, porque aquele que profetiza pelo Espírito, ele reconhece o senhorio de Cristo. E não posso também achar que alguém está... É os dois extremos, amém? Então ninguém usado por Deus pode amaldiçoar a Cristo, e os textos estão aqui, depois eu vou mandar para vocês compartilham na célula, amém? E o segundo ponto é que nenhum espírito maligno pode reconhecer o senhorio de Cristo. Eu me lembro de que eu e o pastor Rubens estava expulsando um demônio, e quando a gente expulsou aquele demônio, a pessoa já estava mais tranquila, e nós falamos para ela, repita comigo, eu reconheço, que o Senhor Jesus veio em carne. Não falava. Você lembra disso, pastor? Não falava. Aí nós orávamos, expulsava o demônio. Até que a pessoa foi liberta. Não, eu reconheço, entregue minha vida para Jesus. Foi salvo e foi liberta para a glória de Deus. Amém? Mas o espírito maligno, ele não reconhece que Jesus veio em carne. Está aqui o texto também, não vamos tomar tempo falando isso. Mas só para você entender os dois extremos. Para você entender como funcionam os dons espirituais. Amém? Para você não se perder nisso. E outra coisa também que nós não podemos deixar de observar é a forma de relacionamento que temos com Deus, que nos permite fluir nos dons espirituais. Olha o que o texto fala aqui: sabeis outrora quando eres gentis, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos. Agora deixa eu perguntar algo para você aqui, meus irmãos. Toda religião, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não provém do Espírito de Deus, todo tipo de idolatria, todo tipo de adoração, todo tipo de religião, todos os tipos de deuses que existem, algum deles falam? Não. Por isso que o apóstolo Paulo falou. Quando você estava servindo os gentios, você servia a um Deus mudo. E agora Paulo está falando a respeito dos dons espirituais. E Paulo quer que eles entendam o seguinte: vocês serviam a Deus mudo quando vocês eram gentis. E Paulo está falando a respeito do Salmo 115, versículo 5, que fala o seguinte: esses ídolos que vocês adoram têm boca, mas não falam. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus fala. Que Deus é um Deus que fala. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem olhos e vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte com os aqueles, o coração é totalmente teu. Os olhos de Deus estão sobre você, meus irmãos. Então essa é a diferença de qualquer ídolo, de qualquer religião. Nós servimos um Deus que fala. E que se Ele fala, eu quero ouvir, meu irmão. Se Ele fala, eu quero obedecer. E se eu ouvir e obedecer, eu vou fluir nos dons espirituais. Porque eu não sou capaz de ouvir um espírito. Eu sou um ser humano. Sou uma alma. Eu sou um espírito que possui uma alma e habita um corpo. Mas somente através do meu espírito eu posso ouvir a Deus. Eu tenho que sair desse ambiente natural, da vida normal que nós vivemos. Tem que ouvir a Deus aonde? No meu espírito, que é onde que Deus fala
conosco, amém? Então você precisa entender. João capítulo 16, versículo 13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Presta atenção, eu quero que você entenda. Não adianta nós não falarmos da interação com o Espírito Santo para falar sobre dons, se você não entender o propósito de tudo que Deus criou para nós vivermos hoje como igreja. Qual é o propósito? É que nós estaríamos no caminho, e nesse caminho haveria alguém que nos conduziria para não sair dele. Quem é essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Deus trilhou um caminho e nos deu o seu Espírito para nos conduzir. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Como que o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade, meu irmão? Se ele não falar ao meu coração, se ele não pegar na minha mão e me conduzir e falar: Jonathan, não é eu o caminho é aqui. Precisamos entender que Deus é um Deus, meu irmão, que nos trata de forma personalizada. Você é uma pessoa, o irmão que está do seu lado é outra. A palavra nunca vai mudar e nunca vai alterar, porque a profecia não é de particular interpretação. A Bíblia é para todo mundo, e todo mundo precisa entender ela do mesmo jeito. Mas você tem uma mulher diferente da minha, você tem um filho diferente do meu, você trabalha num lugar diferente do meu, o seu chamado é diferente do meu, o seu dom é diferente do meu, o seu serviço é diferente do meu. E Deus trabalha de forma personalizada com todos. Deus não está no atacado, vai lá, cura todo mundo, e aí para lá, e o Brasil vai fazer isso, e outro país vai fazer isso. Não, temos um Deus que fala conosco de maneira individual. O Espírito Santo fala ao nosso coração. A Bíblia diz que ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Para quê, meu irmão? Para falar que nos conhece, para falar que sabe quem nós somos. Muito diferente de nós que somos limitados, e às vezes não conhece nem nós mesmos. Sim ou não? Por isso precisamos depender de Deus. Então o Espírito Santo veio, meu irmão, para nos conduzir por um caminho. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías capítulo 35, versículo 8. E eu quero começar com essa ideia, meu irmão, porque tudo que nós vamos desenvolver aqui, você precisa entender que você tem que ter uma interação com o Espírito Santo. Você precisa ouvir a Deus. Eu vou mostrar como a Bíblia ensina que isso é possível e que esse é o caminho. Isaías capítulo 35, versículo 8. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. Quando você pega o Novo Testamento, meu irmão, você vê que a igreja chamava o começo da igreja de o caminho. Esse era o nome da igreja. Até tem igreja hoje aí nos prédios que tem esse nome aí, igreja o caminho. Caminho santo, porque aquilo foi profetizado ao nosso respeito. Nós entraríamos num caminho. Hoje nós estamos andando aonde? Em Cristo. E ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo um louco. Só o louco, meu irmão, que não quer ouvir o caminho de Deus. Por quê? Porque se você entrou dentro dele, Deus veio habitar dentro de você. Então esse Deus que colocou você dentro de um caminho vai orientar você aonde você deve guiar, porque ele nos guiará a toda a verdade, amém? Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías está falando a mesma coisa, está profetizando a respeito da nova aliança, do tempo onde o Espírito Santo viria, do tempo da igreja que nós somos hoje. Ele diz o seguinte: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia, meus irmãos. Você precisa entender isso aqui. Existe um caminho e Deus não te deixou sozinho nesse caminho. A palavra diz que haverá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho. O Espírito Santo está contigo, meus irmãos. Todas as decisões da sua vida, inclusive as que você acha que não importa, o Espírito está ali, ele pode conduzir, ele pode falar com você, ele pode orientar você, porque a Bíblia diz que ele conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe, meu irmão, ele conhece, ele pode te ajudar. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso guia. Aleluia, meus irmãos. Nós precisamos entender essa interação. Quando você olha para a igreja primitiva, ela era uma igreja que andava em poder, porque eles ouviam a voz de Deus. Aleluia. É tanta coisa para falar, meus irmãos, mas nós precisamos entender, e vamos ver daqui a pouco, que andar debaixo do poder de Deus e ouvir o Espírito Santo e ouvir a voz de Deus é totalmente ser salvo e andar debaixo da graça de Deus, meus irmãos. Uma coisa é a salvação, que é maravilhosa, nós não fazemos nada. Outra coisa, meu irmão, é andar dentro do poder de Deus. Você precisa crucificar a sua carne. Você precisa aprender a jejuar e a orar. Pastor, pastor. Você já viu alguém acordar fluindo nos dons? Me apresenta essa pessoa. Ela converteu, acordou no dia, expulsando demônio, orando em língua, curando enfermo, andando, tendo revelação, escrevendo livro, pregando para as pessoas, sendo usado, cheio do Espírito Santo, dormindo, assistindo Faustão. Me mostra. Meus irmãos, quando os discípulos não puderam expulsar um demônio, a primeira coisa que Jesus falou é o seguinte: ó geração incrédula,
Ó geração incrédula, vocês não têm fé para expulsar esse demônio. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, e não do tamanho de um grão de mostarda, porque a fé ela é desenvolvida, meu irmão. Nós recebemos uma medida de fé cada um, mas o que a Bíblia nos ensina é que nós podemos desenvolver. Tanto que Jesus elogiou a fé de uns e criticou a fé de outros. Grande é a tua fé. Para outro falou, você, ó geração incrédula. Então, uns ele elogiou e outros ele criticou. Por quê? Porque a fé pode ser desenvolvida, é uma responsabilidade sua, a fé que de uma vez, que diz lá em Judas, a fé que de uma vez foi entregue aos santos, é uma obrigação sua, desenvolver essa fé junto com o Espírito Santo, regando com oração, regando com jejum, e os discípulos não entenderam, mesmo que chamou eles de incrédulo, não estava bom não, que era só eles pensar, se eu sou incrédulo e não expulsei, é só aprender a crer, não era? Mas eles ainda perguntaram, falou assim, Senhor, por que nós não podemos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé, essa casta de demônio, não sai por meio de jejum e oração. Aí deixa eu te perguntar, meu irmão, eu sou um pregador do Evangelho da Graça, amém? Os irmãos têm ouvido o nosso Evangelho aqui, nós cremos que Jesus, Ele conquistou tudo por nós na cruz, não tem nada que eu possa fazer para mudar minha posição diante de Deus. Agora, para me influir nos dons espirituais, meu irmão, por que Jesus não falou, fique tranquilo, você está na graça, esse demônio da próxima vez vai sair? Não, vai jejuar, vai orar. Se você jejuar, você vai colocar a sua carne no lugar dela. Quando você orar, você vai aprender a ter mais relacionamento comigo, você vai me ouvir mais. E aí, quando você for orar, você vai conseguir expulsar esse demônio. Quantos estão entendendo, meus irmãos? Para nós fluirmos nos dons, nós precisamos ter relacionamento com Deus. E isso não diz respeito à salvação, mas isso diz respeito a você estar sensível, a você sair de um lugar onde a sua carne, meu irmão, está trabalhando no modo operante, e você não consegue ouvir a Deus. E ir para um lugar de intimidade com Deus, onde a palavra de Deus tem mais importância para você, onde a voz de Deus é mais importante para você, e onde você precisa cumprir em primeiro lugar a vontade de Deus do que a sua. Então entenda, você precisa orar, meu irmão. Se você quer fluir nos dons, você precisa jejuar, você precisa colocar a sua carne no lugar dela, e falar, fica aqui, carne velha. Irmãos, eu não consegui jejuar final de semana, eu sempre gostava de jejuar no meio da semana, porque final de semana é difícil, não é? Final de semana tem festa, final de semana tem bolo, tem churrasco, tem sorvete, tem açaí. E eu já não como doce a semana inteira. Aí agora eu estou aprendendo onde que minha carne grita mais. No final de semana. Quando eu estou podendo agora fazer o jejum no final de semana, eu falo, agora você não tem para onde correr. Porque eu já fico a semana inteira sem comer doce. Nada, se eu for fazer um jejum, que é o que eu mais gosto, é o doce, eu já acostumei a ficar 5, 6 dias sem comer doce. Mas chega no final de semana, eu fico doido. Agora, quando chega no final de semana, eu fico doido, eu estou de jejum. Aí eu fico mais doido ainda, amém? Mas eu fico buscando a Deus. Amém? Então precisamos colocar a nossa carne no lugar dela. Então Deus não providenciou somente o caminho, mas também o guia que nos conduzirá. Deixa eu dar 2 exemplos rápidos aqui para complementar isso que eu estou falando. E também para a gente entender como Deus ele fala de forma personalizada. Vamos entender como Deus fala de forma personalizada e como é importante orar e buscar Deus, né? Atos capítulo 9 conta a história de Saulo de Tarso. Paulo teve uma visão, caiu do cavalo. E o Senhor, a Bíblia diz que Ananias estava orando. O que Ananias estava fazendo, meu irmão? Ele estava orando e de repente veio uma visão. E Deus falou para ele, olha, você vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem um homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Você vai lá e vai falar para ele que agora ele vai me servir. E também você vai orar para que os olhos dele sejam abertos e para que ele seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo orando também. Olha aí, meu irmão, o céu está funcionando. Um orando ali, o outro orando lá. Aí Deus fala para Paulo, Ananias está vindo aí. Não tinha ninguém perdido, desconectado do negócio que estava acontecendo lá no céu. Ananias estava orando e Deus estava falando para ele, você tem que ir lá em Paulo e impor as mãos sobre ele. E Paulo estava orando e Deus estava falando para ele, Ananias vai vir cá e vai impor as mãos sobre você. Então o que eles estavam fazendo, irmão? Orando. A Bíblia diz que ele estava deitado no sofá assistindo televisão. Você quer operar nos dons? Ananias teve uma visão, meu irmão, discernimento de espírito. Ele teve a visão aberta. Ele viu algo que com os olhos naturais nós não podemos ver, porque ele estava orando. Atos capítulo 10, Pedro e Cornélio. Cornélio, um homem bom, justo, piedoso, temente a Deus, serve a sua casa, serve a Deus com toda a sua casa, tem um testemunho de toda a sua nação. A Bíblia diz que ele estava, Atos capítulo 10, orando a hora nona, quando Deus, apareceu um anjo a ele. Apareceu um anjo a Cornélio na casa dele. Falou, vai, manda os seus servos ir lá a Jope, na rua direita, busque lá Simão, e mande ele vir até aqui, que ele lhe dirá a palavra de salvação. Espera aí, o que aconteceu com Cornélio? O que ele estava fazendo? Estava orando.
Agora, eu quero mostrar para você, isso é possível sem a voz do Espírito Santo? Era possível Ananias abrir as escrituras sagradas, entender que ele tinha que ir lá na casa de Paulo orar com ele? Era possível. Pedro teve uma visão também, interagindo, a Bíblia diz que Pedro estava orando também, meu irmão. Enquanto Cornélio estava orando, Pedro estava orando. E Deus estava preparando Pedro, que Pedro tinha um coração duro, não queria pregar para aquele povo, só para os judeus. Mas Deus deu uma visão e mostrou para ele os animais, e enfim, não vamos entrar na visão. Mas entenda, um orando de cá, outro orando de lá. O que Deus fez? Trabalhou para que Pedro pudesse chegar na casa de Cornélio e pudesse salvar ele e toda a sua casa. Agora entenda, irmão, como que lendo a Bíblia eles poderiam ter esse entendimento que eles tinham que fazer isso nesse dia. Aonde que a pessoa morava, o nome da pessoa que ele estava na casa, o nome da outra pessoa que estava lá. Como que isso seria possível, irmão? Então eu te pergunto hoje, como que é possível uma pessoa agora que está tentando suicidar, se Deus quiser salvar ela, a gente saber para a gente ir lá na casa dela? Você precisa orar para Deus falar para você, ir em tal lugar, fazer alguma coisa. Deus está trabalhando da mesma maneira, Deus não mudou. As pessoas não vão se perder porque você acha que Deus mudou, meu irmão. Se nós calarmos, até as pedras clamarão. Deus está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando sobre pessoas, amém? E a obra de Deus tem sido feita, pessoas estão sendo salvas pelo poder do Espírito de Deus, amém? Lá em João capítulo 14, versículo 8. O culto começou, tem que terminar meio-dia? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, multiplica esse horário, como o Senhor multiplicou os pães, né? Então precisamos entender e vamos falar um pouco a respeito dos dons espirituais, ou senão nós vamos ficar só na introdução dos dons, depois você lê lá na sua casa, né? Mas nós precisamos entender que Jesus diz o seguinte, lá em João 14, 8, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós o Consolador. Então Jesus estava aqui, quando Jesus estava aqui, o que acontecia quando ele não expulsava o demônio? O que acontecia quando não tinha comida? O que acontecia todo dia? Jesus, parece eu quando chego lá na minha loja, Jonathan, vem cá, Jonathan, vem cá. Eu falei, gente, Jesus era do mesmo jeito, vem cá, Senhor, aqui, não consigo expulsar esse demônio, não tem comida para o povo, o que nós faz? Aqui o menino está doente, eu não consigo expulsar esse demônio, tem um espírito surdo e mudo aqui, tem outro cara caindo na água, na terra, no fogo, e ninguém consegue libertar. E o que acontecia, meus irmãos? Jesus ia lá e fazia o quê? Curava e libertava. E Jesus falou o quê? Fiquem tranquilos, eu vou para o Pai. Mas quando esses demônios estiver aí, quando tiver situação que vocês não conseguirem, eu enviei para vós o meu Consolador. Fique tranquilo, porque o Espírito Santo estará com vós e vos dirá todas as coisas que vocês devem fazer. Então, o que Jesus falou? Falou assim, olha, os discípulos foram perguntar para ele, Senhor, nós precisamos jejuar? Ele falou, não precisa jejuar não, porque eu estou aqui. Quando o noivo for tirado, vocês jejuarão. Então agora, meu irmão, é hora de entrar no Espírito, é hora de jejuar, é hora de orar. Porque Jesus não está aqui fisicamente mais para a gente chamar Ele com os nossos próprios olhos e falar, Senhor, resolve. Mas agora nós temos que falar com quem? Com o Espírito Santo. E para falar com o Espírito Santo, você precisa ser alguém espiritual. Por isso Paulo falou, andai no Espírito, vivei no Espírito. Porque para fluir dentro da presença de Deus, da vontade de Deus, você precisa ser alguém espiritual. Amém? Meu irmão, só para você ter uma ideia do que é a importância do Espírito Santo na igreja. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte, né, falando a respeito da antiga aliança. Ele fala que a nova aliança é o ministério do Espírito Santo. A nova aliança é chamada de ministério do Espírito Santo. O que nós vivemos é o serviço do Espírito Santo. Como que eu vivo o serviço do Espírito Santo? Como não será de maior? Está falando que houve glória na antiga aliança. Mas o apóstolo Paulo falou para a igreja de Coríntios, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o ministério do Espírito é muito mais glorioso. E se o ministério é do Espírito, como que eu vou viver achando que os dons cessaram e Deus parou de operar? Sem que o ministério é dele. Quem que vai operar agora? Eu? Quem que vai ter discernimento, fazer as coisas e fazer com que a igreja avance? Para que Jesus, né, o número dos salvos se complete e Jesus volte? É o Espírito Santo, amém? Nós precisamos estar aqui e ser capacitados para isso. Agora vamos para o versículo 4, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas é Deus que opera tudo em todos. Então os dons, você já sabe, 1 Coríntios capítulo 12, são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Quem opera? O Espírito de Deus. Versículo 5, que também há diversidade nos serviços. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala dos 5 ministérios da igreja, né? Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus.
Então o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo. E agora olha o versículo. E há diversidade nas realizações, que é tudo aquilo que não são os ministérios e os dons. Mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Então há uma interação da Trindade dentro dos dons espirituais. Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não posso fluir debaixo dos dons do Espírito, contrariando aquilo que é a Escritura, que é a palavra de Deus, que é Cristo. Amém? Então nós precisamos estar sujeitos à palavra. Mas em primeiro lugar, a nossa regra de fé é a Bíblia. Vamos lá. O texto termina dizendo o seguinte no versículo 7, né? É Deus que opera tudo em todos. Versículo 6. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, por que existe a manifestação do Espírito, meu irmão? Para um fim proveitoso. Olha 1 Coríntios, que fim proveitoso é esse? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, outro revelação, aquele língua, ainda outra interpretação. Tudo dom espiritual. Estou falando o seguinte, ó, na igreja de vocês, quando vocês reunirem, vai ter um irmão lá que vai querer cantar uma musiquinha abençoada da parte de Deus. Outro vai orar em língua. Vamos ver se alguém vai interpretar. Mas alguém vai trazer uma palavra de conhecimento, alguém vai profetizar, porque os dons vão fluir no meio de vocês. Que seja tudo feito para edificação. O propósito dos dons é que a igreja seja edificada. É que sua fé seja edificada, que Cristo seja construído dentro de você, amém? Então existe um objetivo. Eu não oro só por orar, eu não expulso demônios só para ele sair dali, eu não sou usado cheio do Espírito Santo só para me ficar alegre porque eu fiquei cheio do Espírito Santo e senti uma presença que eu não sinto todos os dias e senti aqui agora. Existe um fim proveitoso para isso, amém? E qual que é esse fim? A edificação da igreja. Agora vamos para a palavra, que é 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8, nós paramos no 7, vamos para o 8. E o texto diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Primeiro dom, palavra de sabedoria. E a outro, Paulo aqui está separando e organizando os dons, meus irmãos, amém? E a outro, segundo o mesmo Espírito, que é o mesmo Espírito que opera, a palavra do conhecimento. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons no plural, de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Só até aí, meus irmãos. Então, vamos lá. Aqui nós vemos 9 dons espirituais. Assim como há 9 frutos do Espírito, há 9 dons espirituais, amém? Então, de uma maneira mais fácil, e até a Bíblia nos mostra que é feito dessa forma, existe uma divisão para que faça mais fácil você compreender os dons. O primeiro grupo, chamado de dons verbais ou vocais. Por quê? Porque são dons falados. Todos esses dons aqui são falados. Quais são eles? Variedade de língua, porque a pessoa que ora em outras línguas, ela abre a boca dela e comunica. Então é um dom falado. Interpretação de língua. A pessoa recebe a interpretação, mas ela fala através da sua boca aquela interpretação. E o outro é a profecia, que é a pessoa falando da parte de Deus. Então vamos lá, vamos falar a respeito primeiramente aqui, dos dons verbais. Dom de revelação, né? Não vou falar porque que chama dom de revelação, é porque Paulo, ele fala, pelo menos em 2 textos da Bíblia, chamando esses dons de revelação. Aí talvez você pergunta, pastor, e o dom de revelação? O dom de revelação, meu irmão, não existe. Revelação é a categoria dos dons. Nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, que é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Todos esses 3 dons são coisas que a pessoa não tem capacidade de conhecer naturalmente, visivelmente, com seus ouvidos ou com seus olhos naturais, mas Deus a faz conhecer. Por isso Paulo fala, quando um for ter, um tem revelação. Eu acabei de ler o texto, ok? Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. E os outros 3 são dons de poder, né? Então, Paulo também fala, quando eu fui em vocês, não foi com palavras persuasivas, mas foi em demonstração de espírito. De quê? De poder. Por quê? Porque ele estava manifestando esses dons ali. Quais são os dons de poder? Dom da fé, dons de cura e operação de milagres. Amém? Então, vamos falar a respeito do primeiro dom.
que é um dos dons verbais, variedade de línguas, né? Primeira coisa que nós precisamos entender é que a oração em línguas, é claro, não vou falar sobre a oração em línguas, não é o dom de línguas. O dom, você não tem autonomia sobre ele, porque o próprio texto aqui diz que é o Espírito Santo que concede a cada um. Então, variedade de línguas é a língua que a pessoa ora e a outra interpreta. Amém? Então, primeira pergunta, a oração em línguas é orar em outro idioma e a interpretação é o entendimento desse idioma, igual muitas pessoas falam? É simples, só abrir a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. O que o apóstolo Paulo está falando? 1 Coríntios 14. Agora deu certo. Mas eu achei que estava errado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Presta atenção, ele falou, traz um cara que fala alemão lá, que ele vai entender o que esse cara está falando. Não, são dons espirituais. Se você ora em outras línguas, se eu estou orando aqui em línguas, meu irmão, na igreja, e o apóstolo Paulo ensina isso aqui no 1 Coríntios capítulo 14, eu tenho que orar para que alguém possa interpretar. Porque não adianta eu falar uma outra língua que ninguém entende, porque ninguém vai ser edificado. Por isso que a Bíblia diz que quem ora em outras línguas a si mesmo se edifica. Não fala a homens, fala a Deus, mas em espírito fala mistérios, porque essa é uma oração para edificação pessoal. Não entra nos dons, essa é uma oração. É um dom, é um presente de Deus, mas não entra no grupo dos 9 dons, porque você tem autonomia sobre ele. Você ora o tanto que você quiser. Eu oro em línguas o tanto que eu quiser. O apóstolo Paulo falou, dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vocês. Por quê? Porque ele tinha autonomia sobre esse dom. Ele jamais faria essa comparação, falando que é necessário orar para edificar a fé, se ele não conseguisse ter autonomia sobre esse dom. Dependeria do Espírito Santo. Ele jamais cobraria isso das pessoas. Então o texto diz que o que fala em outra língua deve orar para que outra pessoa deve interpretar. Ele não falou, a pessoa deve baixar o Duolingo e entender aquela linguagem e depois falar o que aquela linguagem significava. Meu irmão, ainda mais hoje nós temos inteligência artificial, não precisa de ninguém. Se alguém falar alguma coisa, você... Peraí, não precisa de orar não. Pega meu celular aqui que ele vai falar o que você está falando. Mas a oração é um dom porque ele vem do Espírito, meu irmão. Qual a dificuldade de compreender isso? Você não gosta que alguém ore em línguas, meu irmão? Foi o Espírito Santo que criou isso. Então você tem que resolver com Deus. Não vai mudar nada na sua vida, a não ser que alguém que tem interpretação, que eu falei. Não, então ou eu oro para alguém interpretar, ou eu paro de orar. E a Bíblia diz, fique calado. Aí, tá vendo, pastor? A Bíblia manda não orar em línguas. Fique calado falando consigo mesmo e com Deus. Quem fala consigo mesmo e com Deus? Aquele que ora em outras línguas, não fala a homens, mas fala a Deus. Então continua orando em línguas, não para, porque você está edificando a sua fé. Agora se for orar alto, ou que alguém interprete, ou então você fica calado falando consigo mesmo e com Deus. É um calado sem calar, nem precisa falar mais baixinho, amém? Então as pessoas usam esse texto para falar que eu não tenho que orar em língua, meu irmão. Você quer edificar a sua fé? Você quer ser alguém que flui nos dons? Você precisa orar em línguas, porque oração em línguas é uma chave para os outros dons. Você está edificando a sua fé. Quanto mais edificado, mais você vai ter capacidade de discernir as coisas espirituais. Segundo dom, interpretação de línguas. É equivalente à profecia, meu irmão. Oração em língua é a nota de 50, interpretação de 50, profecia de 100. Se eu orei e alguém interpretou, a igreja é edificada. Amém? Se eu oro em línguas e alguém interpreta, isso é uma profecia. Ok? Amém? Então você precisa entender isso. Se eu oro em línguas, alguém tem que interpretar. Se alguém interpretou, foi para a edificação da igreja. Então, esse aí é o segundo dom, interpretação de línguas, né? Está lá em 1 Coríntios 14, 27, que o apóstolo Paulo fala, fique calado, falando consigo mesmo e com Deus. Terceiro dom, dom de profecia. Só falar algo aqui, né? Vou ter muito pouco tempo para finalizar aqui, irmãos, mas deixa eu falar para você aqui. Eu oro em línguas, eu fui batizado no Espírito Santo, eu oro em línguas, mas eu nunca interpretei uma língua, nunca. Pastor, mas você ora por isso? Eu oro, Senhor, eu quero interpretar alguém orando. É um dom que eu oro, porque a Bíblia diz, buscai os dons, amém? Então, já tive a oportunidade de ver? Sim, já vi pessoas interpretando e a igreja sendo edificada, pelo menos 2 vezes, porque é um dom que talvez as pessoas não busquem ele muito, falar, eu já estou profetizando, para que não vai orar em línguas, os outros interpretar, vai ser igual profecia mesmo? Eu não sei o que passa na cabeça dos homens de Deus, né? Eu tenho orado para interpretar, mas ainda não aconteceu comigo. Terceiro ponto, né? O terceiro dom aqui, verbal. Primeiro foi variedade de línguas, depois interpretação de línguas e agora profecia. O que é profecia, meu irmão? É Deus falando aos homens através de homens, amém? Profecia não é você falar alguma coisa que está vendo na pessoa, nós vamos ver esse dom ainda. Todo mundo confunde profecia, porque no Antigo Testamento o profeta era oráculo de Deus, ele profetizava, ele tinha revelação, tinha palavra de conhecimento, ele tinha tudo.
O negócio era tudo misturado. Agora o Espírito concede a cada um. Amém? Não vai misturar os dons. E a Bíblia diz que você não ser ignorante a respeito disso. Então profetizar é falar da parte de Deus. Profecia, claro, já deve ter ouvido falar de muitas. Principalmente a primeira coisa que eu falei aqui na abertura do culto, da minha palavra. Existe excesso por todos os lados, né? Mas você já deve ter visto profecia que se cumpriu. Alguém que já ouviu alguém dando uma profecia para alguém que se cumpriu ou não? Levanta a mão, é alguém que já viu. Olha aí, meus irmãos. Esses dias Deus falou algo para mim. Meu irmão, Deus já me deu tanta palavra para mim subir. Às vezes, não sei quem lembra, mas já teve vez eu subir no final do culto. Rubinho, dar o microfone e profetizar, porque Deus está mandando falar. Então, é uma coisa que acontece. Deus fala conosco através de nós. Esse dia eu estava lá em casa e Deus me mostrou um casal, me mostrou a situação deles, me detalhou as coisas, e eu fui lá na casa dele. Eu falei, irmão, vem cá. E eu fui dar uma profecia para ele. Não foi só uma palavra de conhecimento, porque eu fui falar algo para ele da parte de Deus. E eu falei, olha, Deus está mandando falar isso, e isso, e isso para você. O que é isso? Foi uma profecia. Eu não perguntei nada para Deus, eu nem estava pensando nele. Mas Deus chegou e me falou. Então são coisas que acontecem, são dons do Espírito, amém? Nós devemos buscar, um deles é a profecia. Agora vamos para os dons de revelação, que é o quarto dom aqui, palavra de sabedoria, né? O que é a palavra de sabedoria, meus irmãos? É a sabedoria de Deus revelada ao homem através do Espírito Santo. Precisamos entender que os dons é aquele que você não tem capacitação para ter. Sabedoria todo mundo tem que se estudar, aprender, mas essa sabedoria é uma sabedoria que vem do Espírito, amém? Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, toda sabedoria que você não tem e veio de Deus, é uma palavra de sabedoria. Quando eu acredito, meus irmãos, quando Jesus estava lá, aquela mulher ia ser apedrejada, e Jesus estava lá riscando a terra, ele falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei, eu não posso garantir para você que Jesus, com a mente, com a vivência dele, com o estudo que ele tinha da palavra, ele poderia falar aquilo. Ou se o Espírito Santo, na hora, falou o Espírito de Cristo, para ter aquela palavra de sabedoria. Quantos estão entendendo? José do Egito interpretou o sonho. Mas ele só interpretou o sonho? Não. Ele falou o quê? Durante 7 anos, vai ter 7 anos de cheia, vai ter 7 anos de fome, 7 vagas gordas, come 7 vagas magras, 7 espigas gordas, come 7 espigas magras, vão ter 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Durante esses 7 anos de fartura, guarda 20%, que ele vai suprir você durante os outros 7 anos. O que é isso? Não é uma palavra de sabedoria, meu irmão. Alguém que estava dormindo lá ainda foi enviado para interpretar o sonho de outro, e o cara sabia o que tinha que fazer. Palavra de sabedoria, uma aplicação, uma palavra de conhecimento. Então, às vezes, eu acredito que a pastora Poliana já contou, já vi testemunho. Ela tem um discernimento, vê algo, ela tem uma palavra de conhecimento. Mas aí aquilo é seguido de palavra de sabedoria, que é um conselho espiritual para que a pessoa deve fazer com aquilo que Deus mostrou, porque não adianta só o teu conhecimento se não tem a aplicação. Amém? Então eu também acredito que quando eu estou aconselhando e tem algo que eu não sei falar, o Espírito me capacita para dizer algo para aquela pessoa que vai instruir ela, vai fazer ela ficar no caminho, eu também acredito que isso é uma palavra de sabedoria, porque Deus está me instruindo a ser sábio numa direção que eu não tenho de maneira natural. Amém? Então não adianta querer englobar só num lugar, mas é a sabedoria que vem do alto, amém? Quinto dom, palavra de conhecimento. Esse é o dom da revelação. Por quê? Porque você conhece alguma coisa que você não conhecia, amém? Então, eu já fui usado pelo Espírito Santo em palavra de conhecimento, né, de sabedoria, já fui usado também na palavra de conhecimento. Uma vez eu estava orando com o irmão, vou contar um testemunho rápido aqui, né? Todo mundo também já deve ter visto alguém fluir dentro da palavra de conhecimento, falar alguma coisa para a pessoa que não sabia. E eu estava orando com aquela pessoa e naquela hora Deus me mostrou a situação que aquela pessoa estava. E o que ela tinha que fazer para a situação dela mudar. Eu peguei e falei para ele naquele momento. E hoje, não sei, talvez está até aqui essa pessoa. Deus me deu uma palavra, Deus me mostrou, Deus me deu uma revelação e Deus me deu uma palavra de sabedoria. Eu vi o que estava acontecendo na vida dele sem ele me falar e eu falei o que ele precisava fazer para ele sair daquela situação. Então são coisas que acontecem. Pastor, mas como que acontece isso? O Espírito concede a cada um como quer. Eu queria fluir todo dia nos dons, irmão. Não sei nem se vai ficar meio enjoado olhando aqui. Aquele irmão ali está pensando que eu estou falando está tudo errado, né? Talvez você pense que Jesus era assim, né? Jesus conhecia o pensamento das pessoas muitas vezes, porque o Espírito sabe de todas as coisas, estava dentro dele. O Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré e Cristo fluía nos dons espirituais, amém? Ele era cheio do Espírito Santo, ele fluía nos 9 dons do Espírito. Por isso que no momento exato que ele precisava saber o que as pessoas estavam pensando, ele tinha uma palavra de conhecimento e sabia, amém? Não é que ele estava olhando e tinha aquela bolinha assim, tipo um desenho, todo mundo estava falando, e ele, nossa, meu Deus, não vou conseguir nem andar aqui, eu vou cair, tanta coisa que eu estou vendo na vida das pessoas. Não era assim, ele veio como filho do homem, amém? Então, né, Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 1, versículo 47, né, ele diz,
Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Aí Natanael falou para ele: mas como assim? Você nem me conhece? Ele falou assim: antes de você, né, quando você estava debaixo da figueira lá, eu já sabia quem você era. Ele, meu Deus, como Jesus sabia isso sem que ninguém falou para ele, né? Viu Jesus, Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Nunca tinha ouvido falar, né? Olha o versículo 48. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Que jeito, que não dá para ver? Palavra de conhecimento. Jesus olhou e o Espírito Santo revelou a ele algo da vida daquela pessoa. Então tudo isso é para quê, meu irmão? Para que pessoas possam ser salvas, para que a igreja seja edificada. Então nós precisamos fluir nos dons, amém, meus irmãos? Eu me lembro uma vez que eu estava voltando para minha casa, estava no meu pai no trabalho, estava voltando, e Deus me mostrou exatamente a minha empresa, meus irmãos. Para mim foi uma palavra de conhecimento. Ele me mostrou exatamente o local, ele me mostrou as prateleiras, ele me mostrou os óleos de freio que eu ia colocar, ele me mostrou os clientes chegando e falando que ia comprar, e Deus me mostrou que aquilo trouxe, sabe, um descanso para mim, meu irmão, porque eu sabia a decisão que eu tinha que tomar. Deus me deu ali uma visão, me deu conhecer algo que eu ainda não estava vendo, através do Espírito Santo, amém? Então já fluí aqui na palavra de conhecimento, tantos pastores e tantos exemplos na Bíblia que tem. A única coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para você cada um deles. E o sexto é discernimento de espírito, né? Toda visão de anjo é discernimento espiritual. Toda visão de demônio é discernimento espiritual. E todo entendimento, isso aqui lá nem é Deus e nem o diabo, é coisa do homem, também é discernimento espiritual. Porque é um discernimento que você tem daquilo que está operando. Se é Deus, se é o homem ou se é o diabo, né? Então esse aqui, você viu anjo, você teve um discernimento espiritual, ok? É um discernimento de espírito. Eu me lembro um dia que eu estava lá na igreja, eu era novo convertido, talvez uns 3, 4 meses que eu estava na igreja, e era uma reunião de rede de jovens, e eu estava lá nessa reunião, e a pastora, né, entrou no meio da igreja, e nós fizemos uma roda em volta da pastora, e a pastora falou assim, ó: agora cada um vai orar com o outro. Quando ela falou aquilo, meu irmão, eu não sei como que eu saí do meu espírito e eu já não vi mais nada ali. Mas eu sabia que uma pessoa estava vindo orar comigo, eu também não sei como que eu sabia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que eu sabia que uma pessoa estava vindo. E quando eu olhei, porque eu sabia que na hora que eu olhasse a pessoa estava vindo, eu olhei, a pessoa estava vindo no meu rumo. E aquela pessoa chegou, andou, impôs as mãos, me falou muitas palavras, orou muito comigo. E quando eu abri os olhos, que eu voltei ao normal, eu vi que estava todo mundo lá, e eu falei: quem estava orando comigo? Aí, moço, não sei, eu estava orando aqui, eu não vi nada não. E você também não vi não, eu estava orando aqui, não vi não. Também não. Falei: meu bem, cerca a porta da igreja, não deixa ninguém sair. Falei para André todas as características da pessoa. Falei: certo, vai lá para a porta da igreja, fecha a porta da igreja, que eu olhei aqui, quando não consegui, tinha um outro andar que nós jogava ping-pong na igreja, eu vou correr lá para cima para ver se está lá. Corri lá, não estava, falei: meu bem, fecha a igreja. Eu comecei a perguntar a todo mundo: você viu um cara assim? Citei todas as características que eu lembro até hoje, não vou nem falar para você não ficar, né, preocupado, que era um menino cheio de sarda no rosto, com tênis de skatista e um cadarço laranja. Agora, meu irmão, é sério, eu estava lá, eu vi, eu fiquei 3 dias cheio do Espírito Santo por causa daquela oração ali. Eu não sei porque que um anjo foi ali e orou comigo, eu não sei, me perguntam, eu não sei. Eu sei hoje, meu irmão, que Deus está comigo, amém? Eu sei hoje que desde os 19 anos, meu irmão, quando eu estava dentro da minha casa e eu ouvi a voz do Espírito Santo, meu irmão, olha aqui, como que você converte se não for ouvindo a voz de Deus, se Deus não falar com você? Como que você entrega a vida para o Senhor Jesus se não for através do Espírito de Deus, meus irmãos? Um dia eu estava dentro da minha casa e Deus falou comigo: vai lá no seu quarto, personalizado, particular, não servia para ninguém, essa palavra era para mim, eu que estava precisando aquele dia. Entra no seu quarto, liga a televisão, põe em tal canal. Entrei no meu quarto, coloquei uma pessoa normal, mundana, irmão, não tinha nada acontecido lá que eu tinha que orar, não busquei, eu não fiz nada, eu só fiz uma oração: Deus, eu não quero essa vida mais. Na hora que eu entro no meu quarto, liga a televisão, um pastor pregando e começou a falar da minha vida. Eu falei: meu Deus, como que essas coisas podem acontecer? O Espírito Santo, meu irmão, está operando. Eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma família, meu irmão, tudo formado debaixo da direção e da orientação do Espírito Santo, ouvindo a Deus. Como que as coisas podem acontecer? Como aconteceu na igreja primitiva, elas estão acontecendo porque o Espírito Santo está vivo, meu irmão. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Quantas vezes, meu irmão, o Espírito Santo me enche, a gente ora, a gente vê as coisas, Deus traz direção. Um dia eu estava ministrando aqui, eu já queria que você colocasse de pé e nós vamos orar aqui para a gente encerrar. Vou deixar 3 dons sem falar aqui, mas depois você estuda na sua casa, né? Dons de milagre. O que são milagres? Milagres, meu irmão, é tudo aquilo que não é o curso normal da natureza. Ressuscitar um morto é milagre, parar a tempestade é milagre, andar sobre as águas é milagre, amém?
Um dia eu estava na minha casa orando e o pastor falou o seguinte: vai começar a aparecer pó de ouro na sua mão. Eu olhei e não tinha nada. Começou a aparecer um monte de pó de ouro na minha mão. O que é isso, pastor? Milagre. Sinais, prodígios e maravilhas que a Bíblia diz que Jesus faz. Ele faz, meu irmão. E apareceu na minha mão. E eu guardei para mostrar para minha esposa no outro dia cedo. E ela ficou brava: por que você não me acordou? Eu falei: uai, eu estava aqui orando de boa, eu não ia perder o momento antes de acordar. Estava na unção. Depois que eu fui lembrar, eu falei: vou deixar um pouquinho para ela ver aqui. Milagres. Amém? Dons de milagres e dons de cura. O que é cura, meu irmão? É orar com as pessoas, ela tem uma doença e ser curada, né? Interação com o Espírito Santo. Um dia eu estava pregando e era uma sequência de 3 mensagens, né? Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. E o negócio era para acontecer na última que eu tinha pregado. Eu falei: não, quando eu pregar Deus em nós, o negócio vai acontecer. Não aconteceu nada. Mas quando eu estava pregando que Deus é conosco, meu irmão, foi um mover tão poderoso que eu me lembro que eu estava pregando e Deus me falou: é para orar com as pessoas vão ser curadas. Irmãos, eu lembro que quando eu desci, eu queria tanto achar essa pessoa para ela vir cá contar para mim o que aconteceu naquele dia. Era uma mulher que falou que tinha um problema no útero ou no ovário, alguma coisa, meu irmão. Na hora que eu toquei, até o estralo, pum! A mulher caiu na hora no chão e eu estava cheio, estava sentindo fogo nas minhas mãos. Orei com tanta pessoa, orei com o Aguinaldo tinha um caroço, o Aguinaldo foi curado, o caroço desapareceu dele. Orei com mais gente, até hoje nós vamos testemunho. E eu sempre falo: as pessoas não contam, vocês pensam que é brincadeira. Minha esposa, há 2 semanas atrás, chegou e falou assim: meu bem, alguém me falou que foi curado porque você orou. Falei: quem ela? Não sei. Falei: ótimo, normal, pessoa é curada, mas a gente não sabe. Aí passou 1 semana, ela falou: meu bem, eu lembrei quem é. Falei: lembrou? E qual cura? Eu falei: não lembrei a cura. E até hoje ela não perguntou, né? Então me conte, perguntou agora, né? Então, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus está vivo, amém? Ele opera milagres, meus irmãos. Aquele dia foi tão poderoso, meu irmão, que eu lembro da Bíblia. Como que a Bíblia não funciona? Atos 9 e 10, Deus fazendo interação. O Aguinaldo chegou em mim e falou assim para mim: ó, eu orei na minha casa e sabia que eu ia chegar no culto e ia ser curado. E você estava pregando, do nada você falou: pessoas vão ser curadas aqui agora. Irmãos, se nós calarmos, as pedras clamarão. Deus quer nos usar. O Espírito Santo quer usar você. Ele quer te capacitar para fluir nos dons, operar milagres, maravilhas, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, profecias, sinais. Aleluia. Nós vamos concluir aqui, eu lendo esses 3 textos aqui, irmão, que é muito importante. Essa aqui é a conclusão da palavra, eu preciso que você entenda isso aqui. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Diz o seguinte: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Talvez você nunca fluiu nos dons. Você está nessa categoria de pessoas aqui que precisa buscar os dons espirituais, amém? Nós vamos orar por isso agora. Aquele que precisa buscar os dons, procurar os dons, com zelo e com cuidado. Nós devemos procurar e buscar os dons, meu irmão. Você precisa buscar. É uma interação com o Espírito Santo. Você não vai estar parado, o Espírito Santo vai vir e vai te usar. Você precisa interagir com Deus. Então nós vamos orar por esse grupo de pessoas que precisa buscar os dons. O segundo grupo está aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Talvez você tenha um dom, meu irmão, e você já operou nesse dom, mas você tem sido negligente com esse dom. Você tem deixado de operar nesse dom. Essa palavra negligente é descuidado. Você tem descuidado daquilo que Deus te deu. Talvez Deus já te deu visão, discernimento espiritual, te deu palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres, dons de cura, mas hoje você tem parado de fluir nesses dons. Você precisa ser negligente, amém? Você precisa buscar os dons, mas você também precisa ser negligente a respeito dos dons espirituais. Então se você está nesse grupo, nós vamos orar por você também. E o terceiro grupo está aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Você que tem um dom, e a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, nós vamos orar para que esses dons fluam, para que haja um avivamento, um reavivamento espiritual na sua vida, amém? Irmão, você precisa entender que depende também de você e não só de Deus. Buscai, seja negligente e reavive, faça vivo esse dom que está sobre você, amém?